O corpo humano é algo que, apesar de muito complexo, também pode ser bem frágil. Uma pessoa pode simplesmente escorregar, cair e bater as botas, a depender pela forma da queda, é claro. Por isso é necessário tomarmos muito cuidado, ou então estar em dia com a sorte, que pode se tornar a sua melhor amiga em momentos como esse. Existem algumas pessoas pelo mundo que podem ser consideradas as melhores amigas da sorte, ao sobreviverem ao impossível em registros inacreditáveis, e é exatamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver pessoas que sobreviveram ao impossível. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas pessoas que sobreviveram ao impossível. Uma mulher estava no quintal de sua casa, na beira da piscina, tomando sol tranquilamente, quando ela foi surpreendida e tomou um baita susto. Uma das enormes árvores que tinha em seu quintal acabou se quebrando e caiu exatamente na direção em que a mulher estava. Por muita sorte e reflexo, ela pôde perceber a situação e saiu correndo da cadeira de sol em que ela estava deitada. Foi o tempo dela sair e o tronco de árvore simplesmente cair bem aonde ela estava. Se ela demorasse poucos segundos a mais para ter uma reação, com certeza ela não estaria mais entre nós. Seus dois filhos estavam na piscina, mas também costumavam ficar naquela mesma cadeira por diversas vezes. Ao ver que escapou por muito pouco, a mulher parece ter ficado em estado de choque. Felizmente, ninguém se feriu e tudo só passou de um grande susto. Um homem ficou ferido após cair de paraquedas em um condomínio residencial no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, em 2019. Segundo relatos do próprio paraquedista, eles teriam saído da rota de pouso por conta dos fortes ventos. Sem controle então do paraquedas, Israel Guimarães tentou de tudo para sobreviver e caiu dentro de um condomínio, mais precisamente em cima de uma caixa de um ar-condicionado. As imagens feitas pela câmera acoplada em sua cabeça são impressionantes e mostram como tudo aconteceu. Por muito pouco ele não teve um fim pior. O paraquedista foi auxiliado por moradores do condomínio e teve a perna direita imobilizada por uma equipe do SAMU que havia sido acionada. Em seguida, ele foi levado ao pronto-socorro, na zona centro-sul de Manaus, onde foi detectada uma pequena fratura e ele teve a perna engessada. Imagens feitas em uma rodovia mostra a incrível cena de um acidente inusitado. Nas imagens é possível ver um caminhão passando bem ao lado de um carro, no momento em que sua carga de tijolos cede e faz o caminhão tombar juntamente com a carga em cima do carro que estava ao lado. O veículo fica coberto por tijolos e, no mesmo momento, outros motoristas param os veículos para tentar ajudar os soterrados. Por incrível que pareça, o motorista do carro esmagado e os passageiros que lá estavam conseguiram escapar pela janela de uma das portas que não foi completamente coberta. Eles saem do veículo completamente assustados e em choque com a situação. Felizmente, ninguém teve nenhum arranhão sequer. Somente o carro que foi esmagado e completamente danificado. Porém, o mais importante, que seriam as vidas humanas, foram todas preservadas. Esse homem aqui ficou conhecido como o azarado mais sortudo do mundo. Estamos falando de Frane Selek, um músico croata de 86 anos. Ele enfrentou 7 acidentes graves, desde a queda de um avião até um trem descarrilhado, e aos 81 anos ganhou uma bolada na loteria. Mas isso é só o começo. Em 1962, Frane estava em um trem que saiu dos trilhos e caiu em um lago congelado. Todos morreram, exceto ele, que saiu apenas com o braço quebrado.
desejado. No ano seguinte, em 1963, o avião em que ele estava teve os 2 motores com defeito. Enquanto a aeronave caía, Frayne conseguiu sair sem paraquedas e sobreviveu, enquanto os outros 19 passageiros perderam suas vidas. Já em 64, ele escapou de um acidente de ônibus. Em 70 e 73, sobreviveu a 2 explosões de carros e em 1995, ele foi atropelado por um ônibus e também conseguiu sobreviver. Calma que não acabou, pois no ano seguinte ao atropelamento, o carro dele despencou de um penhasco, mas ele se agarrou a uma árvore e escapou ileso. Muitos o chamam de imortal. Aos 81 anos, Frayne teve sua sorte final ao ganhar 600 mil euros na loteria. Porém, em 2010, 5 anos após ganhar a sua fortuna, ele decidiu doar tudo, alegando que dinheiro não traria felicidade. Ele então vendeu uma casa luxuosa, distribuiu o dinheiro entre amigos e família e afirmou que sua quinta esposa, Catarina, é tudo o que ele precisava. E mais uma vez, em uma rodovia, uma cena tensa aconteceu e foi registrada através da câmera de segurança de um carro que estava um pouco mais atrás. Nas imagens, podemos ver o veículo da frente se locomovendo normalmente, até que em um certo ponto, o motorista percebe o barranco de terra se mexendo bem ao lado. Ele então para o veículo e em questão de segundos, um deslizamento acontece, acertando a parte frontal de seu carro e o jogando para fora da pista. Felizmente, o carro não foi soterrado e ninguém se machucou. O motorista parou no momento exato. Caso contrário, o carro poderia ter sido soterrado e esmagado pela quantidade enorme de terra e pedra ali presente. Todos foram removidos do veículo e levados a um local seguro. Juliane Koeptek, uma jovem alemã peruana, viajava de avião com sua mãe quando a aeronave que sobrevoava a Amazônia peruana caiu após ter sido atingida por um raio. Ela sobreviveu a uma queda de 3.000 metros de altura e com apenas 17 anos de idade se encontrou sozinha no meio da selva, já que todos os outros passageiros, entre eles a sua mãe, morreram no desastre. Após a queda, ela percebeu ter quebrado a clavícula e teve alguns cortes profundos nas pernas, mas as feridas não eram sérias e ela conseguiu se virar. Ela foi encontrada fraca e debilitada 10 dias depois do acidente, sendo socorrida por homens que navegavam por perto do local em que ela chegou. Realmente não era a hora dela partir. O paraquedista colombiano Giovanni Duran sofreu um acidente enquanto pulava de paraquedas em uma manobra na qual ele partia de cima de um balão. O acidente aconteceu em Boituva, cidade conhecida pelo balonismo no interior de São Paulo. Ele conta que para realizar o salto, precisou se posicionar em cima do balão murcho ainda no chão e ir subindo com o mesmo. Giovanni afirmou que o dono do balão deu dicas ao atleta de como realizar o salto de cima do balão. O dono e piloto do balão orientou os paraquedistas a pisarem nas tiras mais grossas da lona. Porém, ao dar 3 passos para realizar o salto, o paraquedista se afundou. Depois de cair dentro da estrutura, ver o fogo bem próximo, ele foi ejetado do balão e saiu desgovernado pelo ar. Momentos depois, o paraquedista conseguiu se estabilizar, abriu o paraquedas e pousou em uma fazenda. Machucado, ele foi socorrido por um morador e ficou bem. O acidente veio à tona depois que o próprio Giovanni publicou em suas redes sociais o vídeo que mostra o momento em que ele caiu dentro da estrutura do balão. No vídeo, Giovanni aparece em cima do balão realizando algumas manobras, quando de repente o tecido do equipamento rasga e ele cai dentro da estrutura. Por muita sorte, tudo terminou bem. Uma jovem conseguiu se salvar por pouco de um ataque brutal no qual um homem encapuzado jogou ácido em seu rosto sem nenhum motivo aparente. Ela estava andando por uma rua normalmente quando foi perseguida e atacada pelo homem que jogou o ácido em sua direção. O líquido químico começou a fazer efeito e uma ardência sem tamanho tomou conta de seu rosto e pele. Algumas pessoas conseguiram socorrer a jovem e chamaram o socorro. Ela foi encaminhada para o hospital em estado grave, mas conseguiu sobreviver.
Como teve seu rosto deformado, ela teve que passar por diversas cirurgias de reconstrução para tentar amenizar a situação e hoje clama por justiça, já que o suspeito não foi identificado. O motorista de um caminhão de entrega perdeu o controle da direção em uma subida na região do Real Parque, zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança mostram quando o caminhão não conseguiu subir a rua Duquesa de Goiás. Em seguida, começou a descer de ré e sem direção. Um veículo foi atingido e um pedestre escapou por muito pouco. O caminhão, que estava carregado com material de construção, tombou e parou em um terreno. Os moradores saíram de casa assustados, porém ninguém se machucou gravemente. O motorista precisou de atendimento médico e foi levado ao hospital. O estado de saúde era estável e felizmente ele ficou bem. Em cenas impressionantes registradas em uma rodovia, podemos ver um carro de luxo, completamente esmagado e danificado embaixo de um caminhão. Ao ver a situação do carro, com certeza imaginamos que não há ninguém vivo ali. No entanto, para a surpresa de muitos, o motorista estava ileso e foi ajudado por pessoas que se dispuseram a resgatá-lo. Nas imagens podemos ver essas pessoas arrancando a lataria do carro na mão e ajudando o motorista a sair lá de dentro são e salvo. Ao que tudo indica, ele não teve nenhum ferimento, apenas arranhões e uma pequena fratura no nariz. Para se ter uma ideia, ele saiu do carro andando normalmente. Para sua sorte, o carro não se esmagou por completo, deixando um espaço mínimo que o salvou. Dois ciclistas estavam fazendo um trajeto quando decidiram entrar em um túnel onde existia uma ferrovia para atravessar. Eles então entram pedalando e quando já estão quase no meio, o trem se aproxima. Assustados, eles dão meia volta e começam a correr. Um deles consegue ir com a bike, o outro deixa a bike para trás e vai correndo. Por muito pouco, o que estava correndo não é atingido. Nas imagens feitas pela câmera acoplada em seu capacete, podemos ver que no segundo que ele sai do túnel, o trem passa a todo vapor. Nas imagens ainda podemos ver ele assustado e preocupado com a bike que tinha ficado no túnel, já que seu outro medo era que a locomotiva tivesse acertado e destruído a bicicleta. Porém, ela não foi acertada, ficou no cantinho e eles seguiram o trajeto. A americana Kaylin Phillips, do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, fazia um intercâmbio em Bali, na Indonésia, quando filmou a si mesma segurando um perigoso polvo de anéis azuis que ela encontrou em uma praia. Mas a turista desavisada não sabia que o animal possui um veneno super potente, capaz de matar um ser humano em poucos minutos. Embora pareça inofensivo e chame bastante atenção, esse polvo possui uma substância química injetável pela mordida, que é muito potente e tóxica. Por sorte, após segurar o polvo, ele não mordeu a mão dela. Assim, ela sobreviveu. Em suas redes sociais, ela postou o vídeo e comentou ter segurado um dos animais mais perigosos do mundo, sem saber o quão letal ele poderia ser. Esse vídeo viralizou e se tornou até mesmo notícia em diversos telejornais. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, mano, falei, tchau.